Vamos lá, gente, vamos estudar hoje sobre Epístolas de Pedro. A gente já falou sobre, a gente já estudou temas como a bibliologia, já estudamos temas como evangelhos, como Atos dos Apóstolos, estudamos um pouquinho cristologia na semana passada, bem uma pincelada breve, e nessa semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre as epístolas de Pedro, tá? Não sei se na semana que vem nós vamos ter live com a Escola Bíblica Dominical. Eu ainda não sei, tá? Se a gente tiver essa live com a Escola Bíblica Dominical, na semana que vem nós vamos estudar as epístolas de João, tá? Então, essa semana vamos estudar as epístolas de Pedro. Se na semana que vem tiver a live com a Escola Bíblica, nós vamos estudar a epístola de João. A princípio, segura isso aí. Tá com a tua Bíblia na mão, tá com o papelzinho aí anotando, caneta, pra gente... eu vou tentar passar o máximo de informações possível acerca dessas epístolas. Vem aqui comigo. Lembra que eu falei para vocês lá na bibliologia que a Bíblia, a nossa Bíblia cristã, protestante, ela tem 66 livros? Fechou? Que a Bíblia é dividida em duas partes. Lembra? Olha aqui. A Bíblia ela é dividida em duas partes, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, eu tenho um conjunto de 66 livros dividido em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. Lembra que eu falei com vocês que a Bíblia ela é organizada de forma literária e não cronológica? Como assim? Não se iniciou, o primeiro livro da Bíblia não foi Gênesis a ser escrito não, tá? Alguns estudiosos afirmam que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Ou seja, é uma organização literária, por assunto, tá? Pela literatura em si. Falando disso, a gente vai lá no Antigo Testamento, a gente vai dividir, vamos organizar isso aqui. A gente tem a seguinte separação: Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os históricos, poéticos e proféticos. Tudo bem? Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. Pentateuco de Gênesis a Deuteronômio. Os históricos, eles vão de Josué até o livro de Esther. Vamos entrar no poéticos, que é Jó até o livro de Cantares de Salomão. Poéticos a gente tem do profeta Isaías, livro de profeta Isaías até o livro de Malaquias. E no Novo Testamento, que tem 27 livros, lembrando que isso é só uma revisão, tá? E no lá para o Novo Testamento, que são 27 livros, eu tenho a seguinte organização: Evangelho, que são os 4 primeiros. Eu tenho o livro de Atos dos Apóstolos, que é o histórico, ou seja, eu tenho Evangelhos, histórico, um só, tá? O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. E eu venho com as epístolas, e aí eu venho com o profético, que é o livro de Apocalipse. Presta atenção, as epístolas, 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, o autor, quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo. Tudo bem até aqui? O livro de Hebreus, a gente não tem um autor definido, não há um autor claro. Pode ter sido escrito por Paulo, como também pode ser Valderina. A paz do Senhor, tudo bem, minha irmã? Seja muito bem-vinda, tá? Deus abençoe a senhora. Qualquer dúvida, a senhora pode me perguntar aqui que eu respondo, tá? Então, vamos lá. Paulo pode ter escrito o livro de Hebreus, como pode ter sido Lucas, como pode ter sido outros autores, tá? Então, não há um martelo, não há uma definição que tenha sido o autor Paulo. Isso, o livro de Hebreus. Aí eu venho com outras epístolas. Então, as outras epístolas são outros autores que escreveram, tá? É só isso. Tem Tiago, livro de Tiago, eu tenho 1ª, 2ª Pedro, eu tenho 1ª, 2ª, 3ª João, eu tenho Judas, tá? Esses são epístolas que foram escritas por outros autores. Tudo bem até aqui? Você está conseguindo me acompanhar? Se você não está conseguindo me acompanhar, não entendo o que eu tô falando, você pode voltar nas outras aulas, tá? Que tá lá no YouTube da Comunidade Evangélica Crescer Semeando. Lá você vai aprender a bibliologia, você vai aprender um pouquinho sobre evangelho, você vai aprender, enfim, você vai aprender um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos e até a cristologia. Vamos falar hoje da epístola de Pedro? Por que eu não vou falar para vocês das epístolas de
Paulo? Porque são 13. A gente não tem tempo para falar das 13 epístolas. Nesse momento, eu não tenho esse tempo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho as epístolas de Pedro, tá? Pedro, gente, o apóstolo de Cristo, tá? Pedro, o apóstolo de Cristo, ele escreveu 2 epístolas. 1 Pedro e 2 Pedro, tá? Então, ele fica quase lá no final da Bíblia, tá? Você vai lá, folhear sua Bíblia, quase lá no final da Bíblia, tem 1 e 2 Pedro, tudo bem? Hoje eu vou estudar com vocês a apostila dos adolescentes, tá? Lembra que eu estudava com vocês a apostila do seminário? Hoje vou estudar com vocês a apostila dos adolescentes, tá? Aqui da igreja, que são os meus adolescentes. Então, eu vou trabalhar com eles, no caso, com essa apostila hoje. Só que o estudo que está passado aqui, o estudo que eu vou passar para vocês aqui, é basicamente o mesmo que a gente passa no seminário. Só que eu vou pincelar com vocês. Eu não posso entrar em assuntos do seminário com vocês aqui, tá? Vamos lá, gente. Como eu falei, a primeira epístola de Pedro, o seu autor foi o apóstolo Pedro, tá? Então, tudo bem? Anota aí. Primeira epístola de Pedro. Quem escreveu a primeira epístola de Pedro, gente? Quem que escreveu a primeira epístola de Pedro? Pedro, tá? Mas por que eu tô falando isso? Mas lógico que tá escrito Pedro, não. Porque quem escreveu a epístola ao Timóteo não foi Timóteo. Foi Paulo que escreveu ao Timóteo, tá? Neste caso, o autor tem o título lá da epístola. Então, quem escreveu o livro de Pedro? Primeira epístola de Pedro, o apóstolo Pedro, tá? Sim, aquele que andou com Jesus, o discípulo de Jesus, tudo bem? Ele escreveu, gente, a primeira epístola por volta de 60 a 65 depois de Cristo. Mais ou menos aí 30 anos, 35 anos, 30 anos mais ou menos, após a ressurreição de Jesus, foi quando ele escreveu essa epístola, tudo bem? Guardou aí? Vamos lá, gente, presta atenção. O que estava acontecendo? Qual que era o objetivo de Pedro escrever essa epístola? Porque tudo tem um propósito, tá? Tudo tem um propósito. O que estava acontecendo com a igreja naquela época? Ali, como eu falei, Jesus, qual era o contexto dali? Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus, e a igreja deu continuidade. Então, houve o surgimento da igreja, entre outros, tá? Tudo bem? Guardou aí? Então, a igreja estava crescendo. Então, tinha igreja em vários lugares, tá? O que acontecia, gente? Os irmãos que estavam dispersos em outros lugares, tinham cada um em seu canto. Show, irmão Val? Então, fechou. O que acontecia, gente? Eles estavam passando por uma perseguição terrível. Então, eles estavam sendo perseguidos. Os fiéis da igreja primitiva, eles estavam sendo perseguidos. Então, eles estavam ficando desesperados, gente. Eles estavam ficando meio bitolados, meio preocupados. Então, por que Pedro escreveu essa epístola para eles? Para dizer assim, olha, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Está sofrendo essa perseguição, mas se alegre. Mesmo sabendo, Pedro, que a perseguição era algo duro. Porque Pedro, gente, ele sofreu muito. Ele estava falando com propriedade, tá? Aí eu entro no seguinte mérito. Você imagina que eu e você, quando eu falo, olha aqui para mim, preste atenção. Em outras aulas eu falei para vocês que aqui no Brasil não há uma perseguição religiosa. Não há uma perseguição contra os cristãos. Óbvio que eu estou falando isso de uma questão política. Eu estou falando isso de uma questão política mesmo. Aqui ninguém é pedido de pregar a palavra de Deus. Nem quando foi pedido para que fechasse as igrejas, não foi pedido porque nós éramos crentes, tá? Então, se você tem essa ideia de que, não, pediu para fechar a igreja porque a gente... Não, para com isso. Aqui ninguém... Olha aqui, nosso estabelecimento está fechado, mas eu estou pregando a palavra de Deus para vocês. Tudo bem? Então, não há uma perseguição política. Nós estamos num país que é
laico. O que é o país laico, Celina? É o país que não tem uma religião definida. Não. O país laico é o seguinte: a política não vai interferir na religião e a religião não vai interferir na política. Tá? A gente tem países aí onde quem domina a soberania, onde quem domina o país é a religião. Aqui não tem isso. Nós temos uma Constituição da República, nós temos normas infraconstitucionais, nós temos, enfim, leis ordinárias, nós temos leis extraordinárias, leis complementares, leis especiais, tem um monte de coisa. Tá? Não é a nossa Bíblia que rege o direito brasileiro, que rege a legislação brasileira. Então, nem é o Alcorão, nem é os livros de... Não, então, vamos lá. Hoje, no Brasil, não há uma perseguição política aos cristãos. Ponto. Ponto. Você não é impedido de ir para a igreja, você não é impedido de falar o nome do Senhor, você não é impedido de pregar. Ponto. Óbvio que há uma perseguição espiritual. Aí eu pego aqui o campo político, físico, aí você, óbvio que há uma perseguição física. Óbvio que há uma perseguição espiritual. Lógico que há. Isso não é como fala? Isso não não tem nem o que se questionar. Porque o fato... Só que sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Você, como crente, quando teu parente lá olha pra você e fala assim: lá vai o santinho. Quando você altera um pouquinho o tom de voz com seu filho, com a sua filha, ué, mas não é crente? Quando você se estressa com alguma coisa que você acaba sendo grosso, ou que você... Ué, mas não é crente? Óbvio que há essa perseguição. Óbvio que há essa perseguição mesmo espiritual, do ponto de vista espiritual. Só que eu e você, a gente fica meio sofrido, né? O irmão falou não sei o que lá pra mim. Aí você faz beijo. Fulano me chamou de santinho. Poxa, o apóstolo Pedro, quando ele fala a essa igreja, ele fala assim: olha só, você está sofrendo perseguição, mas sofre essa perseguição com alegria. Regozija, porque você está sendo perseguido em nome do Senhor. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus não teve gente mais perseguido que Jesus, não. E olha que nem te botaram numa cruz, nem te transpassaram. Então, Pedro, quando ele fala, vamos lá, apóstolo Pedro, quando ele fala para que você sofra, se você está sofrendo perseguição, para você sofrer essa perseguição com alegria. Com alegria. É isso que ele falava lá para os nossos irmãos da igreja primitiva. Gente, não fique fraco, não fique preocupado com a perseguição que você está passando. Então é exatamente isso que hoje essa carta se aplica a mim e a você. Se você está sofrendo uma perseguição, se dentro da tua casa teu marido está te criticando, se dentro da tua casa tua esposa está te perturbando, teu pai e tua mãe não está deixando, seus filhos não querem saber, no teu emprego você, poxa, ela vem esse crente na rua, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, se alegra, porque ninguém vai perseguir quem não está dando fruto. Satanás não se incomoda com quem não está dando fruto. Se você não está dando fruto nenhum, se você não está falando no nome do Senhor, ele não vai se preocupar com você e não vai te perseguir. Não vai haver perseguição com você. Então, essa mensagem que eu estou trazendo para você aqui era a mensagem que Pedro trazia naquela época, 60 a 65 depois de Cristo. Você consegue entender que se hoje você acha que você está sofrendo algum tipo de perseguição, você imagina eles lá. Você imagina a igreja primitiva. Aí, preste atenção. Abre lá, para mim, primeira epístola de Pedro, o capítulo 1 e o verso 3. Bota aí, primeira epístola de Pedro, o capítulo 1 e o verso 3. Vamos ler alguns versículos, tá? Dessa primeira epístola de Pedro. Vamos lá. Foi? Vamos lá, vou ler aqui, tá? Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, para que por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora abre aí 1 Pedro,
capítulo é o 2 e o verso é o 9. Diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 2 e o verso é o 9. Diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, olha só, você que é o povo, você que é uma geração eleita, você que é o sacerdócio real, você que é a nação santa, o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas de Deus. Você acha que você não vai sofrer perseguição? Você acha que você não vai ser perseguido? Você acha que não vão te chamar de santinho? Lá vai o crente. Você acha que não vão te criticar? Você acha que não vão te chamar de habitolado? Ah, é maluco. Vão te chamar, mas você precisa se alegrar, porque nisso tudo, com isso tudo, você tem a esperança que você vai ter uma vida eterna. Há uma vida eterna para você, mas para isso você precisa crer e não ficar murmurando de beicinho, não. O tempo do colostro, tô falando isso para a igreja, tá? Tô falando isso para a igreja. O tempo do colostro, do leitinho materno acabou. Acabou. A gente precisa crescer e ter maturidade para entender isso. Igreja, tô falando para a igreja. Tá? Agora vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 24. Olha aqui. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, o verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, para suas feridas, e por suas feridas vocês foram curados. Gente, olha o exemplo que ele está dando. O próprio Cristo, o próprio Jesus, sofreu para poder te limpar, para poder te livrar do pecado. Então, por que você está aqui reclamando? Não é hora da gente reclamar, tá? Eu tô trazendo o contexto para vocês de lá, trazendo uma aplicação para nossa vida agora, como igreja, tá? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, olha só. Diz assim, sejam sóbrios e vigiem. Olha o conselho que Pedro estava dando lá para a igreja primitiva e está dando para mim e para você. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firme na fé e sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Gente, às vezes a gente se coloca na seguinte posição, tá? Mas eu tô sendo perseguido. Não tem um pastor, um apóstolo, que ele tem esse bordão? Eu estou sendo perseguido, chorando, chore tudo. Pedro está falando que quando você for perseguido, para você ficar feliz, para você regozijar, falar assim, poxa vida, eu estou sendo perseguido, glória a Deus. Eu estou sendo perseguido, sabe por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou cumprindo o chamado, eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E da mesma forma que eu estou sofrendo, tem irmãos espalhados por aí que estão sofrendo a mesma perseguição. E isso significa que a gente está fazendo certo. Isso significa que a gente está indo pelo caminho certo. Gente, embora esse tempo da perseguição tenha sido algo muito violento, porque foi algo muito violento, você não sabe o que é ser perseguido. Aqui, nosso país, estou falando aqui do nosso território nacional, Brasil, tá? República do Brasil. Você não sabe o que é ser perseguido. Tem países aí que tem missionários que estão sendo mortos, tem crianças cristãs que estão sendo mortas. Então, quando ele fala assim, embora ele entenda isso, ele sabe, ele passou na pele essa perseguição e esse sofrimento, gente, ele diz que isso é um tempo de regozijo, que mesmo com isso a gente precisa estar
feliz. Ele falava, olha, igreja, fique feliz, esteja feliz. Vamos lá. Ele diz, olha só o que ele diz. Ele diz, gente, que sofrer pelo amor de Cristo, assim como seu Salvador sofreu, deve ser encarado como um privilégio. Se nós sofrermos por aquele que, Jesus Cristo, aquele que sofreu lá na cruz, tem que ser encarado como um privilégio. A gente precisa falar assim, poxa, é com alegria. Que bom que nós estamos passando perseguição. Tem que ser com amor, porque o Senhor, Ele deu a sua vida para nos livrar do pecado. Olha só, diz assim, esta carta faz referência às experiências de Pedro com Jesus, assim como seus sermões no livro de Atos. Pedro, ele confirma que Satanás é o grande inimigo de todos os cristãos, mas que a garantia do retorno futuro de Cristo fortalece e incentiva a esperança. Se para eles, lá se para eles, lá, você imagina, em 60 a 65 antes de Cristo, depois de Cristo, eles já tinham essa esperança vinda, você imagina agora 2.000 anos, mais de 2.000 anos depois, ou 2.000 anos depois, quase 2.000 anos depois, tá mais próxima a vida do Senhor, gente. Ah, mas desde que eu me converti, Jesus está vindo. Agora, para mim, falta menos 30 anos. Para mim, falta menos 30 anos. Glória a Deus. Mas você precisa ter essa certeza. E se você está passando por certa perseguição dentro da tua casa, glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Porque teve irmão lá que foi cerrado, que foi fritado, que foi degolado para que você estivesse aqui hoje, para que a palavra chegasse a você e a mim hoje de forma genuína. Para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus e ao conhecimento da palavra de Deus. A vida eterna, gente, ela precisa ser tratada como uma certeza. A gente precisa ter essa certeza. Se tiver dúvida, peraí, vamos repensar um pouquinho nossos conceitos. Tá? Vamos lá. É o que eu falei pra vocês lá do início. Lembra que eu falei do início? Ah, mas minha família me chama de Santinha. A Santinha falando. Se você vai falar alguma coisa... Não, meu irmão, olha só, eu tô achando que não é bem por aí, não. Eu acho que essa postura que você tá tendo não é uma postura muito certa. Valeu, Santa do Pau Oco. Não é assim que falam pra você? Valeu, Santinho do Pau Oco. Não é assim que falam pra você? Isso não é nada. Isso é algo insignificante. É uma perseguição insignificante perto do que o Senhor passou. E é isso que Pedro estava falando para aquela igreja lá em 65. Por que eu estou trazendo o tempo todo essa data para vocês entenderem a atualidade dessa carta? Que embora a igreja tenha passado por tudo isso, Pedro fala, fica tranquilo. Há uma promessa de vida eterna para você e para mim. Tá perseguido? Tá sofrendo? Sofra com alegria, porque o Senhor passou muito mais por isso para que você herdasse essa vida eterna. Então faça com alegria. Ei, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo da adoração. Você acha que não vai ser perseguido? Satanás vai te perseguir. Porque se você... Pode ter certeza. Agora, se você não quer ser perseguido pelas pessoas e por Satanás, é só parar. Mas aí tu não vai ter a vida eterna não, tá? Não vai ganhar a salvação não, tá? Agora, se você quer a salvação, o reino de Deus, ele é conquistado à força. Briga pelo teu lugar. Não para não. Não para não, por favor. Vamos lá, preste atenção aqui. Vocês conseguiram entender um pouquinho o que o povo estava passando lá? Vocês conseguem entender o que o povo estava passando lá nesse período? Lá, por que Pedro escreveu essa primeira epístola? Agora vamos para a segunda. Que agora a segunda epístola de Pedro. Bom, aí eu quero que vocês confirmem comigo aqui se vocês acham que a gente está vivendo esse mesmo ponto, tá? Hoje como igreja. Segunda epístola de Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro também. A gente bate esse martelo, tá? Tem algumas pessoas que não consideram que seja Pedro. A gente bate aqui, a gente tem esse entendimento que foi realmente Pedro que escreveu essa segunda epístola. E foi escrito já lá entre 65
entre 65 e 68 depois de Cristo. Então, um pouquinho depois da primeira epístola, Pedro ele vem escrever essa segunda epístola, tá? E Pedro, gente, ele ficou alarmado. Olha o que estava acontecendo. Olha o contexto do que estava acontecendo. Por que Pedro escreveu essa segunda epístola? Aí você vai me dizer aí se é o que está acontecendo hoje ou não. Pedro escreve sua segunda epístola porque estavam se levantando dentro das igrejas falsos mestres e falsos profetas, infiltrados dentro da igreja. E aí? Em 65 a 68 depois de Cristo, estavam se levantando falsos mestres dentro da igreja, estavam começando a se infiltrar dentro da igreja. Aí sabe o que Pedro faz? O Pedro vai lá e chama os crentes, chama os cristãos para um amadurecimento espiritual. Pedro ele vai e fala assim, olha, vocês precisam amadurecer. Porque então você precisa discernir o que está se falando. Você precisa ter conhecimento para você saber que o que essa pessoa está falando é da parte de Deus ou não. Tá? Aí vamos lá, diz assim, ele faz um chamado aos cristãos para crescerem e tornarem-se fortes em sua fé, a fim de detectarem e combaterem a crescente apostasia. É se afastar mesmo da palavra genuína, é se afastar mesmo do evangelho genuíno, para que isso não ocorresse. Ele enfatizou fortemente a autenticidade da palavra de Deus e a certeza do retorno do Senhor. Pedro, ele precisou falar, ele precisou trazer isso para dizer assim, gente, a palavra de Deus, isso aqui que eu estou falando, isso aqui, gente, é real, é autêntico. Porque estavam se filtrando pessoas dentro e trazendo outros ensinos. E os crentes que estavam lá bebezinho, que não tinham conhecimento da palavra, crente menino, eles estavam se debandeando para o lado deles, se afastando da palavra genuína, se afastando da verdadeira palavra, da palavra de Deus. Olha só, abre lá por favor. 2 Pedro, por gentileza, 2 Pedro, capítulo 1, deixa eu ver a hora. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro agora, capítulo 3 e o verso é o 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Porque o pessoal já estava achando que não ia acontecer essa vinda de Jesus, não. Tu imagina só? A 68 depois de Cristo, e a gente agora? E eu e você agora, 2000 anos depois? Tu tá com dúvida que Jesus vai voltar? Aí se levantam os falsos mestres e começam a dizer que isso é tudo que a gente aprendeu é balela. Aí o que você faz? Menino que tá mamando colostro, que tá mamando leitinho, acredita. Porque a gente precisa de amadurecimento. E esse amadurecimento é através do conhecimento e estudo da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 Pedro, capítulo 3 e verso 18. Antes, olha aí, guarda isso aí, por favor. Destaca isso na sua Bíblia. Faz essa gentileza para mim, destaca aí na sua Bíblia. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, crescei na graça e no conhecimento.
da glória, assim como no dia da eternidade. Na graça e no conhecimento. Precisa se aprimorar, meu irmão, minha irmã. Precisa estudar a Bíblia. Vai tocar violão? Tem que estudar para poder aprender a tocar. Para o Senhor, tem que fazer perfeito. Minha irmã, vai limpar a igreja? Vai limpar o altar do Senhor? Tem que limpar com alegria. Vai varrer lá fora? Vai esfregar o chão? Que faça bem feito. Quer limpar os ventiladores da igreja? Vamos limpar bonitinho. Vamos passar um produto. Poxa, mas eu sei que tem um produto que estou trazendo aqui para vocês. Um exemplo do que ontem eu vi. Ontem eu vi o irmão fazendo isso e eu achei muito lindo. Achei maravilhoso. Poxa, tem que limpar aqui. Mas calma aí. Tem um produto que se eu passar aqui no ventilador, tô falando ventilador porque eu tô de cara para os ventiladores que eles limparam ontem, tá? Porque o ventilador, se eu passar um produto assim, vai ficar assim, essa vai ficar muito melhor. Ele foi lá e deu o jeito dele e fez. E ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Por quê, gente? Porque ele entregou o melhor pro Senhor. Porque ele não ficou parado esperando o outro. É na graça e no conhecimento, não apenas o conhecimento, presta atenção, não é apenas algo que a gente fala assim, é só esse ponto aqui baixa. Não, a gente precisa se aprimorar em tudo, principalmente para fazer a obra do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque pode se levantar qualquer falso mestre aí e levar você. E como que a gente quebra esses falsos mestres? Com o conhecimento da palavra de Deus, com o zelo, com o amor. É fazer sempre o melhor. Olha aqui. Vamos lá, vou voltar aqui para a apostila, tá? Sabendo que seu tempo era curto e que essas igrejas enfrentavam um perigo imediato, ele convidou os leitores a refrescarem a sua memória e estimularem a sua forma de pensar, para que pudessem se lembrar do seu ensino. Então Pedro, gente, ele vem, gente, espera um pouquinho. Às vezes a gente está revoltado, às vezes a gente está chateado, às vezes a gente está de saco cheio. Não é? A realidade é essa. Mas o que Pedro fala? Gente, pera um pouquinho. Isso é normal. A gente ficar... É normal. Mas para um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho Vamos pensar, olha a promessa de Deus. Olha o que Deus vai fazer para mim e para você. Olha o que Deus tem para mim e para você. É uma promessa de vida eterna. Calma, reflita. Tem café? Olha aqui, porque... Café! Eu já tava nervosa. Meu Deus! Bom, aqui, gente, vamos voltar aqui. Vamos lá. Aí, ele desafiou, gente. Ele desafiou os crentes a se tornarem mais maduros na sua fé, ao adicionar a ela virtudes cristãs específicas, assim tornando-se eficazes e produtivos em seu conhecimento em Cristo Jesus. Gente, olha só. Quando a gente para poder analisar o contexto do que a igreja viveu lá depois da ascensão de Cristo, não é diferente do que a gente está passando hoje, não. Os conselhos que... Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia, ela é imutável? A palavra de Deus, ela não muda assim como o Senhor, tá? É imutável, tá? A palavra de Deus, ela é imutável. O que apóstolo Pedro estava falando para aquela igreja se aplica na nossa vida hoje. Lembra que eu falei com vocês, não sei se foi numa aula, se foi em uma pregação, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala de renovação da mente. É renovar a nossa mente todos os dias. É você acordar, você olhar, você começar a refletir, gente, e analisar alguns pontos que de repente está te puxando para trás.
E quando você começa a estudar a palavra de Deus, eu falo isso hoje eu falo com vocês oi, irmão Hélio, Pai Senhor Jesus, confirma pra mim, por favor, se hoje é o aniversário do Senhor, porque eu vi no Facebook, eu queria só ter essa certeza. Vamos lá, gente. Quando a gente tem isso conosco, quando a gente começa, eu falo por mim, como eu estava dizendo, esses dias eu tenho estudado muito, lido muito as epístolas, tanto as epístolas de Paulo, quanto já li Tiago, já li Judas, já li Pedro, 2 Pedro, já li 1ª, 2ª, 3ª João, e ali gente, para nós, aplica-se a nossa vida cotidiana. É a nossa postura como cristão. A gente precisa renovar as nossas mentes todos os dias e refletir. E também não desanimar. Porque, gente, no momento desse, não se desanima porque uma pessoa está te xingando por você ser cristão. Não se desanima, meu irmão, minha irmã, porque se alguém está te perseguindo porque você está fazendo a obra. Porque, às vezes, dentro da igreja, a perseguição, sim. A gente não pode se enganar com isso. Porque às vezes se você está fazendo algo para o Senhor, o outro está assim, tá fazendo para aparecer. Faz. Não deixa de fazer porque o irmão está falando que você está fazendo só para aparecer, não. Faz por amor à obra do Senhor. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. O nome de Jesus tem que ser pregado. Precisamos amadurecer. Precisamos de amadurecimento. Poxa, irmão Hélio, antes de acabar, eu vou chamar o pessoal aqui para bater parabéns pro senhor, tá? Deus abençoe a vida do senhor. Você é uma bênção na nossa vida, tá? Tá aqui, vamos voltar aqui para poder eu concluir. Meu irmão, minha irmã, não desiste, não pare. Mas você também precisa amadurecer. Igreja, você precisa amadurecer. Acabou a hora, acabou, chega de tomar. Vamos comer uma feijoada. Vamos comer um mocotó, a dobradinha da Sueli, que estava uma delícia ontem. Porque com amadurecimento ninguém vai enganar, ninguém vai te enganar. Você não vai sofrer. E tá sendo perseguido. Quando você é maduro, você pode sofrer a perseguição que for. Você pode até um dia estar desanimado, mas o Senhor ele vai te fortalecer, porque você vai buscar na palavra. Você vai buscar no Senhor. Esse, gente, era o contexto da igreja na época lá de Pedro. Na época lá de 60, no período de 60 ao período de 68 depois de Cristo. Esse é o contexto do que aquela igreja estava vivendo lá. Se aplica a mim e a você. É o que eu e você hoje estamos passando. Mas precisamos examinar as escrituras para a gente aprender como se portar e ter essa mudança de mente renovada todos os dias. Amém? Irmão, a palavra de hoje era essa, o estudo de hoje era esse. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Eu te agradeço muito, muito mesmo pela sua companhia, tá?